Olá, olá, olá! Olha eu, Márcia Pimentel, começando o nosso vídeo ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre conflitos, as 6 causas básicas para iniciar um conflito, olhar as características do conflito, o que é um conflito, como começa, né, quais os exercícios. A gente vai fazer um exercício hoje. Olá, tudo bem? Aqui só aparece professora, eu não sei seu nome. Tudo bem? Camila! Porque a foto estava pequenininha. Tudo bem? Que beleza você aqui! Maravilha! Seja bem-vinda, é um prazer muito grande. Eu gosto muito de falar sobre essa possibilidade de expansão da consciência, porque eu acredito que a gente está nessa transformação planetária e a gente tem uma função, cada um tem a sua função dentro desse mundo para poder ajudar com que essa transformação planetária se dê de uma forma mais tranquila. Claro que temos uma infinidade de pessoas. Olá, Jaya. Temos uma... Vocês conseguem me ouvir bem? Claro que a gente tem uma infinidade de pessoas, são milhares de consciências, né? Somos todos consciências, fomos olhar pelo um curso em milagre, que é um trabalho psicografado por uma judia, que são palavras de Jesus Cristo, que queria trazer para... Boa noite, Gilvania, tudo bem? Jesus Cristo queria trazer a ideia de que a ressurreição é muito mais importante do que a crucificação. Então, depois de um tempo, ele pegou uma judia que não tinha nada a ver com o cristianismo. Ela relutou bastante, era professora de universidade, se eu não me engano, até que, de repente, ela começou a psicografar as palavras dele. Então, resultou isso num trabalho muito lindo chamado Um Curso em Milagres, que eu estou fazendo pela segunda vez. São 2 videozinhos por dia, de 2, 3, no máximo 5 minutos, e são exercícios muito profundos, muito simples, mas chega a ser assustador de tão profundo que bate na nossa alma. Na verdade, que bate na minha alma, né? Não sei como é para outras pessoas. Eu comecei uma vez e parei e entrei em conflito comigo mesmo, aí já está o tema, né? O conflito, entrei em conflito e falei assim, caramba, isso é muito simples, mas é assustador. Como que eu não vou conseguir olhar para as coisas e enxergar as coisas como elas são? Ou seja, ele leva você a perceber que você está olhando para as coisas segundo a sua visão, segundo a sua percepção de mundo. E a sua percepção de mundo, tem uma luz aqui, e a sua percepção de mundo, ela está muito ligada, sabe a quê? Ao passado, a nossa criação e a estratégia que nós criamos enquanto crianças para poder lidar com as emoções pesadas dos nossos pais. Porque, querendo ou não, são 2 indivíduos que se encontram, pai e mãe. Eles não se encontram por acaso, não se encontram porque se acharam bonito, não se encontram porque um aparentemente tinha dinheiro, tinha mais dinheiro que o outro. Não é nada disso. Segundo a física quântica, as pessoas, quando se olham e se encontram, antes delas se olharem, a consciência de cada uma já se olhou e já percebeu, ali tem algo que eu posso aproveitar para crescer. A consciência de cá diz a mesma coisa. Ali tem algo que eu posso aproveitar para crescer. Quando os olhos se encontram, aí as consciências já se enamoraram e as pessoas começam a se relacionar. Quando a gente não consegue, quando a gente carrega para esse mundo um conflito gigantesco que a gente não consegue se liberar
dos ensinamentos da nossa família, a gente vai ver isso mais adiante, a gente entra em conflito com o outro e o casamento não dá certo. E o casamento se desfaz, não é que ele não dê certo, ele se desfaz. Na maioria das vezes, quem vai embora era quem queria ficar. E quem fica e que queria tanto casamento, que diz que queria tanto casamento, não teve, foi a coragem de dizer para o outro, acabou. Mas isso sim a gente vê numa constelação familiar, não é assim, de pronto, aqui, tete a tete, conversando e tal, que a gente vai conseguir enxergar isso. Isso é algo muito profundo, é muito, como é que é? É muito de alma, sabe? Ficou arrepiada, né? Imagina, vou dar um exemplo muito rápido aqui. Imagina uma mulher que ama cachorros. E aí ela quer porque quer ter cachorro. Mas ele não gosta de cachorro, ele não quer ter cachorro. E então ela quer tanto ter cachorro, ela não consegue ver a vida dela sem cachorro, porque ela cresceu desde bebê, os pais dela tinham cachorro, ela não consegue mandar aquele homem embora, então ela cria artimanhas, artifícios, situações para que ele diga, não aguento mais e vou embora. É doido isso. Quando eu consegui enxergar isso através da constelação familiar, foi algo muito, muito perturbador, porque eu tive que ficar durante muito tempo tentando captar, né? Tanto que eu levei mais de 1 ano para começar a fazer constelação familiar. Porque tinha coisas que não entravam na minha cabeça e eu achava que eu ia me enganar as pessoas e tal. E é um trabalho profundo, tanto que chega a ter cicatriz na alma. Bert Hellinger, ele enxergava, quando é vivo, né, ele enxergava cicatriz na alma. Ele dizia, você já fez tantas constelações por causa das curas. São cortes que a gente vai dando e vai tirando, são camadas que a gente vai tirando de crenças, de zonas de conforto nos quais a gente vai tirando da nossa vida e vai, ou seja, é um rasgo, você dá, tira aquilo e costura de novo. É assim que funciona a constelação. E aí quando você costura aquilo de novo, para não ficar um buraco, outras coisas que o universo tinha para te dar, ele te manda e começa a chuva de bênçãos, porque você se propôs a olhar para aquilo, né? Então vamos começar o nosso vídeo. O que é o conflito? Como começa o conflito? A gente vai trabalhar aqui com 6 causas básicas do conflito e eu vou passar um exercício muito bacana para que a gente possa fazer para uma pessoa com a qual nós estamos em conflito. Mas antes eu queria contar para vocês uma história. Eu sou uma contadora de histórias e hoje eu trabalho com a pedagogia dos contos sistêmicos, porque eu consigo transformar um conto sem mexer na sua essência, para que ele atinja a alma da pessoa. Ah, Jaia, você também é consteladora, né? Pois é, imagino que você também deve ter passado por alguns entraves com a constelação para poder entender. São choques, né? Que a gente vai levando de coisas que a gente não espera, né? Porque o nosso ego às vezes é muito alto. Então essa é a história que eu quero contar para vocês, é a história do peixinho. É uma história pequena, muito rápida, mas é a história de um peixinho que ele vivia num lago com os seus familiares. Os familiares, cada um tinha a sua casa, cada um tinha a sua toquinha, tinha lá a sua filhinha, tinha seus filhinhos, né? E saíam e conviviam ali dentro daquele lago. E ali eles se reproduziam, era uma família muito grande, todos tinham são regras, não podia sair das regras, e tudo tinha que acontecer conforme a tradição mostrava. Aquele peixinho, ele às vezes dava saltos naquele laguinho, e quando ele conseguia dar saltos, ele conseguia enxergar um mundo muito maior, e ele se perguntava, será que eu não consigo andar na água, nadar na terra? Será que eu não consigo pular para o outro lago? Ele via, na verdade, ao longo, quando ele pulava, era o oceano, que ele achava que era um outro laguinho. Por quê?
Porque aquele laguinho que ele conhecia, para ele haviam outros iguais àquele laguinho. Ele nunca imaginou que havia um oceano esperando por ele. Até que ele foi conversar com a pai, foi conversar com a mãe, eles deram do contra, você não vai sobreviver lá fora, você é pequeno demais, você precisa ficar aqui dentro. E os pais não faziam isso por mal, não. Os pais faziam isso para poder proteger o peixinho. Nenhum pai faz nada de mal para a gente. Eles fazem para poder proteger. Agora, cada um vai proteger a sua maneira. Porque eles também carregam das suas famílias uma forma de educação que eles não sabem olhar para outras. Nós hoje conseguimos porque hoje temos trocentas mil terapias que nos favorece olhar para a vida de uma forma diferente. Mas os nossos pais, eles não tiveram isso. Para ele, o chinelo era a psicologia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você leva o filho para o psicólogo, faz uma constelação. Oi, Valéria, tudo bem? Oi, Rosana, tudo bem? E aí, você consegue expandir a consciência. Antes não, antes era o ego. E aí, os peixes diziam, os pais do peixinho diziam para ele, não vai. Não vai, que não vai dar certo. E aí o peixinho um dia descobriu um caminho de saída daquele laguinho. E ele pegou aquele caminho e foi embora. Gente, quando eu conto essa história, o que me vem à cabeça é muito o mito da caverna de Platão. Depois, se vocês puderem dar uma olhadinha no mito da caverna, vocês vão ver o que eu estou falando. E aí o peixinho vai pelo aquele buraquinho, se machuca todo e plof, desemboca no oceano. Quando ele chega lá, um cardume passa e dá uma lambada nele, ele vai parar todo tonto do outro lado. Aí passa o cardume, dá uma outra volta assim, dá outra lambada nele, ele vai parar todo tonto do outro lado. Ele nunca tinha visto uma quantidade enorme de peixes dançando junto no mesmo ritmo, fazendo o mesmo movimento. Ele ficou atônito, porque do laguinho de onde ele vinha, oi Áurea, tudo bem? Cada peixinho morava na sua toquinha. Eles não viviam em uma comunidade bonita, rodando para um lado e rodando para o outro sozinhos, não. E aí ele ficou apavorado, até que um peixinho pegou ele pela nadadeira e falou, você precisa... Ah, obrigada, Jair. Obrigada, Áurea. Você precisa entrar no fluxo da vida. E aí o peixinho começou a entrar no fluxo. Isso é uma coisa natural? Não. Isso fazia parte de um grande campo energético. Quando ele se permitiu entrar naquele campo, ele começou a fazer voltas com aqueles outros peixinhos. E foi lindo. E ele conheceu, ele sofreu ataque de tubarão, ele conseguiu fugir, ele bateu nas pedras, ele conheceu um mundo, ele conheceu flores, ele conheceu algas marinhas, ele conheceu tanta coisa que ele começou, ou seja, ele viveu a jornada do herói, né, do Joseph Campbell, que diz, ele sentiu vontade de voltar para casa. Ele falou assim, agora eu preciso voltar para casa e dizer para os meus pais que a vida é muito maior do que o que eles estão acostumados lá. Eles podem ir, a gente pode ir para outro lugar. E aí o que aconteceu? O amigo dele, o amiguinho que ele tinha feito, falou, não, você não pode voltar, senão você vai se perder da gente. Ele falou, não, eu posso voltar sim. Olha, os meus familiares moram num laguinho e eu tenho que entrar pelo aquele buraco. Ele falou, e o amigo dele disse, não vá, porque o oceano está subindo cada vez mais e aquele laguinho vai transbordar, vai jogar todos os peixes na terra e eles vão morrer sem água. E o peixinho então ficou mais apavorado ainda, porque se os familiares dele fossem para a terra, eles iam morrer e ele ia ficar órfão. Ele começou a entrar em conflito interno, num conflito muito grande. Ele falou assim, não, eu preciso voltar, e voltou. Ele volta pela boa consciência, por tudo que ele aprendeu
A boa consciência é querer seguir as mesmas coisas que os pais fazem. Ou seja, eles quiseram me salvar, agora eu vou salvá-lo. E ele vai, e ele entra naquele buraquinho, e o amigo dele vai atrás com ele, e eles vão batendo nas paredes, nas pedras, nas crostas. Eles chegam lá dentro do laguinho, todo machucado. E aí ele encontra os pais e diz: pai, mãe, vocês precisam sair daqui com todo mundo, porque isso aqui vai transbordar todo, vocês vão ficar na terra, não vão conseguir sobreviver porque não vai ter mais água, porque a hora que sair aqui, vai sair de uma vez só e vai acabar a água do laguinho. Os pais, imagina você está criando coisa na sua cabeça, imagina, não é isso que os pais dizem pra gente quando a gente conta uma novidade? Imagina, menino, isso é besteira, isso é bobeira, isso não vai acontecer nunca. A gente já mora aqui há muito tempo, isso jamais vai acontecer. E aí ele disse, ele tentou, até que o amigo dele disse: olha, você fez o que você pôde. Ou você volta comigo ou eu volto sozinho. E ele disse: eu volto com você. Se despediu dos pais e foi embora. Ele foi para a vida, ele foi para o grande oceano, porque ele já conhecia outras coisas. E aí a gente diz, o que é um conflito, gente? O conflito, ele começa onde? Ele nasce internamente. O conflito, para mim, é a arte do bem viver. É a arte de transformar os relacionamentos para que eles deem passos para um novo lugar, para um lugar maior, mais amplo. Então o conflito, ele abre esse caminho. Agora, ele começa pequeno, ele começa muito pequeno, mas ele pode extrapolar de tal forma que ele pode vir a se tornar um conflito de Estado. Vocês já ouviram essa frase, um conflito de Estado? E um conflito de Estado luta pelo quê? Luta pela soberania, luta pela sobrevivência, luta por suas ideias. E então, o que acontece quando esse conflito extrapola? Ele apresenta dois adversários ferrenhos, cada qual se alimentando de uma falsa força e se alimentando do seu próprio medo. Cada qual tem as duas coisas internas, que é uma falsa força e é um medo. Por que é uma falsa força? Porque quando você tem que lutar por algo que você tem medo, que aquele algo te destrua, você não vibra internamente uma força genuína. Você precisa se fortalecer de uma força que não é sua. Então você vai buscar fora, você vai buscar se aliar com outras pessoas que têm outras forças, porque é a força física, é a força de guerra. Essa é uma falsa força. A força genuína, ela não deixa o conflito pequeno se transformar em um confronto. A força genuína, ela permite que o seu conflito ele seja resolvido. Agora, a falsa força é como os 12 trabalhos de Hércules. Os 12 trabalhos de Hércules, como é que ele funcionava? Ele guerreava para poder mostrar que ele era forte, até que quando ele salva Prometeu dá a ele o fogo como uma estratégia de guerra. Então quando ele vai cortar as cabeças das hidras, que é a serpente de 7 cabeças, ele só cortava. Quando ele cortava, nascia 2. Ele cortava, nascia 2. Essa era a falsa força. Ele ia de qualquer jeito, sem pensar, sem permitir que aquilo vibrasse internamente para ele sentir qual caminho ele deveria tomar. Ele agia como criança, ele agia no ímpeto. Quando ele lembra do fogo, ele começa a unir as competências,
a juntar as ideias. Eu aprendi o que ele aprendeu na vida. Eu aprendi que eu tenho a força, mas aprendi que eu posso também dominar o fogo. Então, quando ele cortava, ele queimava. Ele cortava, ele queimava. Percebe isso? Então, o que ele faz? Ele soma. E ele vai reduzindo a necessidade de gastar energia à toa. E aí, o que acontece? Quando você está na falsa força, você usa a justificativa. Quando eu quero justificar que a minha ideia é melhor do que a do outro, que o meu gesto é melhor do que o do outro. Porque todo conflito ele se inicia com duas ideias divergentes. E aí, quando eu quero mostrar para o outro que a minha ideia é mais importante que a dele, o que ele vai fazer? Ele vai querer provar que a ideia dele é mais importante que a minha. Se eu não ouço a ideia dele e complemento a minha com a dele e apresento uma terceira opção, é porque eu, de alguma forma, fechei os meus ouvidos para a ideia dele e quero provar que a minha é mais importante que a dele. Então, o que acontece? Não sei se vocês já conversaram com pessoas que, quando você está expondo uma ideia, antes de você acabar de expor a sua ideia, essa pessoa já deduziu o que você ia falar, já criou uma ideia para contrapor o que ela deduziu e corta você e fala em cima de você. Você já percebeu isso? Por quê? Esse é justamente o medo de quebrar a tradição. E aí a gente entra nas 6 causas que estimulam o conflito. A primeira causa é sair da zona de conforto. Um conflito sempre tira a gente da zona de conforto. Quando tem um sujeito que está buscando emprego, e aí ele tem mulher, tem filho, e ele fica mandando currículo, mas não sai de casa, a mulher já está nervosa, ela tenta arrumar de qualquer jeito um jeito para trabalhar, para trazer dinheiro para casa, os filhos pequenos, tem que levar na escola, e ele fica lá, só fazendo currículo, ele não dá passo, ele não vai para a vida. Tem um estágio que ele fica indisponível para a vida. Agora, ele não fica indisponível à toa porque ele é um preguiçoso, não. É porque, de alguma forma, em algum estágio da vida dos antepassados dele, ocorreu alguma coisa e que ele capta nessa idade adulta. Por exemplo, um pai, um homem que perdeu tudo quando tinha 40 anos. E aí ficou com mulher, filho, e perdeu tudo, e ele fica desesperado, entra em depressão, e a mulher não sabe como tirar ele daquele lugar, até que, pumba, ele morre. Os filhos crescem. Esse filho dele pode ser que chegue aos 40 anos, e mesmo que não tenha uma empresa, ele perde o emprego. Então ele entra numa pasmaceira. É como se ele dissesse para o pai: pai, eu sigo você. Então ele faz o quê? Ele entra nessa pasmaceira, a mulher começa a reclamar, até que daqui a pouco ele, pimba, ele pode morrer, ele pode entrar em depressão profunda, ele pode fazer... É o que a gente chama dentro da constelação de síndrome do aniversário. São coisas que se repetem. Como aconteceu com aquele senhor, ninguém olhou, todo mundo ficou cobrando dele, ele de alguma forma foi dado como uma pessoa mole, porque não teve coragem de levar adiante. Isso pode ter acontecido alguma coisa com os antepassados dele. O filho dele repete. Aí o que acontece aqui? A mulher vai, estimula, até que geralmente esse conflito pode tirar esse sujeito da zona de conforto. Se não for o caso dele seguir o pai, ele pode sair da zona de conforto. Mas se for o caso dele estar honrando este pai, assim como você perdeu tudo, eu também vou perder tudo, ele jamais sairá dessa zona de conforto. Então é preciso ter muita perspicácia
para entrar em acordo, em conversa com o outro. Por quê? Porque não é só a cobrança que vai tirar uma pessoa de um lugar, mas sim o seu olhar mais ampliado. E de que forma você pode levar esse conflito para um campo de paz. Porque quando a pessoa entra num conflito e quer tirar o outro de qualquer jeito daquele lugar que ele está, que é uma depressão, tudo que essa pessoa que está aqui está fazendo com o outro é querer salvar. Quando você tenta salvar alguém, você fracassa. E fracassa por quê? Porque você tem que saber se o outro quer ser salvo. E às vezes a alma dele olha para um lado e você está aqui, eu olho para aqui porque tem um relógio ali, e você está aqui querendo salvar ele, a alma dele não quer. E quando você faz isso, o que acontece com você? Querer salvar o outro de qualquer jeito. Você saiu do seu lugar. O seu lugar ficou abandonado. Qualquer viking pode entrar, tomar o seu trono, dizer o que você vai fazer da sua vida, o que as pessoas vão fazer, o que seus parentes vão fazer da vida deles, porque você não está mais no seu trono. Percebe isso? Então é como se fosse uma bola de neve, o conflito. Então, primeiro caminho, sair da zona de conforto. Ele é feito para sair da zona de conforto, mas não só o outro que está parado, mas você também. Criar formas de lidar com a pessoa que está numa zona de conforto. Se ela está nessa zona de conforto, ela não está ali à toa. Ela está honrando alguém de alguma forma. Ok? Nossa segunda causa para o conflito: alinhamento de ideias. Como nós falamos anteriormente, o alinhamento de ideias é uma possibilidade de conversa para poder ir para um campo de paz. Por exemplo, você está numa escola, você é professor, e então você tem uma diretora que toda hora invade a sua sala e quer trazer notícias, quer trazer comunicado, e às vezes você está contando uma história, você está dando uma aula, você está no meio de um raciocínio, e aí a diretora diz, só um minutinho só um minutinho, já foi o seu raciocínio, a sua história, todo mundo fez assim para a porta, e aí? Como lidar com uma pessoa dessa? Você vai acabar a sua aula, você vai botar ela para fora de sala de aula, você vai acabar a sua aula e vai começar a brigar com essa pessoa, vai lá na diretoria, vai atrás dela, ou vai fazer fofoca com os outros professores, porque a fulana invadiu a minha sala, e isso e aquilo, aquilo outro, eu estava dando aula, eu estava no meio de uma conversa. Quando você pode chegar para essa diretora e conversar, simplesmente expor. A forma como você entrou na minha sala foi interessante. Você cortou o meu raciocínio. Depois eu levei muito tempo para retomar o raciocínio e perdi mais da metade do conteúdo, porque as crianças não estavam preparadas para a ruptura. E aí você pode, a partir daí, criar um acordo. Vou pôr uma tarja na minha porta. Ainda não dá para interromper. Não interrompa. Por gentileza, volte depois. É uma forma, é uma estratégia. São várias formas que você pode criar. Mas a ideia é alinhe as ideias. Para quê? Para ir para um campo de paz. Porque se faz a fofoca ou se entra numa questão de briga, aquilo vai virando uma bola de neve e esse conflito vira um confronto. Porque em uma escola não são só os alunos que carregam coisas das suas famílias para as escolas, emoções pesadas. Os professores também carregam.
Quantos professores não se sentiram não amados? Não amados quando criança. Quantos professores se sentiram rejeitados quando crianças? Quantos professores, isso eu estou falando professor, mas pode ser qualquer pessoa, tá, gente? É porque nesse segundo linha aqui eu peguei para falar dos professores. Não se sentiu amedrontado e teve que criar uma estratégia para lidar com aquela emoção pesada do pai. Quantos? Imagina, pai e mãe. Pai veio de um lugar de muitos filhos, onde os pais não tinham muito olhar para ele, e então ele se achava desamado, né? Ninguém amava ele, ninguém olhava para ele. A mãe vem de um lugar muito rico, mas foi criada numa escola de freira, onde ninguém ia buscar, ia para casa uma vez por ano, então ela também se sentia rejeitada. E aí o que acontece? Os dois, quando se encontram, um quer sugar do outro o amor que ele não teve. E aí quando eles têm filhos, eles querem sugar dos filhos o amor que eles não tiveram. E os filhos que não vieram para dar, até mais ou menos os 12 anos, os filhos ainda tomam dos pais, eles vieram para tomar, porque eles estão em fase de crescimento, de aprendizado, de compreensão do mundo. O que acontece com os filhos? Eles começam a se sentir desamados. Eles se sentem rejeitados. Meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, só me cobram, eles só querem que eu faça coisa para eles só querem que eu cuide do meu irmão, que eu esteja junto, que eu... E aí vai numa bola de neve, é como se a criança começa a cobrar, e aí cresce. E a coisa mais fácil para se tornar, pelo menos na minha geração, a coisa mais fácil para ter uma profissão era ser professor. Eu não fui professora porque eu briguei, esperneei e falei, professor, eu não quero ser. Mas tinha um colégio de professor do lado da minha casa. Minha mãe, não, vai, porque dali você já pega uma escola, já vai ganhar seu dinheiro. Como se ser professor fosse o caminho para ganhar dinheiro. Mas até pouco tempo. Vocês já ouviram isso? De pai ou de mãe? Ah, precisa ser professor. Professor é mais rápido, mais fácil. Questão aí, profissão para você ganhar dinheiro. As outras vão dar muito trabalho, ainda tem que fazer faculdade. Aí você vai trabalhar, você vai fazer a faculdade que você quiser. Então você não pode investir no que você quer desde criança. Aí você vai para uma sala de aula contrariado. Quantos professores eu conheço que uma vez assistiram uma live que eu fiz, citei essa fala que eu falei aqui com vocês e falaram, nossa, por isso é que eu sempre me achei num caminho errado, numa profissão errada. Por quê? Porque eu fui ser professor por imposição dos meus pais. Porque era mais fácil. Sim, era mais fácil para ganhar dinheiro. Mas e a dedicação, né? A vocação de ser professor? Eu queria ser atriz, para o desespero dos meus pais. Pior ainda, vai ser qualquer outra coisa, menos atriz, mas eu queria ser atriz, tudo bem, fui estudar artes cênicas. E aí o que acontece? Quando você se torna professor, quando você não ouve o seu coração e se torna professor, você carrega, além das emoções pesadas, das estratégias que você criou para lidar com as emoções dos seus pais. Essas estratégias se tornam crenças, que eu sou fraco. Ah, eu sou fraco, não, eu tenho que mostrar fraqueza para que eles não me agridam. Eu tenho que mostrar que eu sou forte para que eles não me ponham medo, porque tá pai e mãe que gostava de botar medo, olha, cuidado com o velho do saco, do isso, do aquilo. Criança gera uma falsa força interna e sai batendo em tudo, brigando com todo mundo para mostrar que ela não tem medo. E aí ela vai para a vida assim, ela acredita, ela vai ser um adolescente assim, ela vai ser um adulto assim. Então são estratégias que a gente cria, que geram crenças na gente, e a gente vai para o mundo assim. Então os professores também carregam emoções pesadas, mas eles não se dão conta. E eles acham que eles estão totalmente certos para lidar da forma como tem que ser com a criança. Eu conheço professor que já me disse assim, eu entro
em sala de aula de cara feia, para que as crianças não façam gracinhas, senão elas ganham a sala de aula e eu não consigo dar aula. A Isildinha dizendo, na minha época era moda ser normalista e de preferência namorar com um aluno do colégio militar. Olha que interessante, né? É muito legal isso, né? Né? Então, quando a gente consegue alinhar as ideias com os pais, alinhar as ideias com os chefes, alinhar a ideia com o marido, a gente vai para um campo de paz. Quando não, a gente vai para um campo de confronto. O conflito, quando a gente consegue ir para o campo de paz, a gente entra na terceira causa do conflito, que é o crescimento pessoal. Não viemos aqui a passeio. Imaginem, nós viemos aqui para crescer. Então, antes de eu descer, né, nós somos extraterrestres, né? Extraterrestres, quase um trava-língua isso. Nós somos extraterrestres, né? Não nascemos da Terra como uma planta. Nós viemos para o mundo através de uma grande nave-mãe, nascemos, né? E o que acontece? Escolhemos uma missão lá em cima. Digamos que escolhemos a missão de aprender a nos respeitar. Então, enquanto alminha lá em cima, espírito, a gente fala, eu quero descer porque na minha outra encarnação, não sei se alguém aqui não acredita em encarnação, mas na minha outra encarnação, eu não sabia me respeitar. E aí eu quero agora aprender a me respeitar. Então eu encarno, tá. Aí você vai o quê? Você vai para o Tibete, onde todo mundo vai te respeitar, bonitinho, e você vai aprender a se respeitar com todos os exercícios budistas e tudo mais? Não. Você vai cair num lugar, ou é uma comunidade, ou é com os pais, ou é com professores. Em algum momento da sua vida, você vai encontrar com aquela alma que veio te impor o seu desafio. Então, essa outra pessoa, ela vai te desrespeitar para que você aprenda a se respeitar. Quando você se respeita, você olha para a pessoa e diz, essa criatura tem problema. Essa criatura tem problema. Agora, quando você sai da linha para não se respeitar, você bate de frente com a pessoa. E aí você não cresce pessoalmente, automaticamente você não alcança um crescimento espiritual. Percebe isso? Vocês já tinham percebido isso? Porque Deus, na sua generosidade profunda, no seu grande amor, Ele já sabia que a gente não ia conseguir parar e olhar para nós mesmos. Por quê? Porque depois que Adão e Eva comeram a tal da maçã, eles começaram a se achar separados de Deus. Ah, me expulsaram do paraíso, né? Então tudo bem, eu vou viver a minha vida, vou aprender a plantar, não vou precisar mais de você. Para Deus, né? Eles falam, não vou precisar mais de você, vou plantar, vou criar animais, vou coletar, vou viver a minha vida longe. Então nós aprendemos a nos separar de Deus. Então Deus, na sua generosa bondade e amor, o que Ele faz? Eu vou botar outros seres na Terra como espelhos. E aí é o que e aí vem aquela frase que a gente escuta sempre. O que está fora é a mesma coisa que está dentro. Por quê? Porque quando a gente consegue olhar para o lado de fora e a gente consegue enxergar que o que tem do lado de fora é a mesma coisa que tem aqui dentro, que é o que eu reverbero aqui dentro, eu consigo me curar. Como? Fulano me traiu. Com marido, namorado, sei lá, traição é coisa que todo mundo já passou e todo mundo vive. Fulano me traiu. Vou brigar com ele, parto para a briga, né? Aí o que acontece? Eu não olho para o meu lado traidor, porque eu também tenho um lado traidor.
E é muito difícil a gente aceitar isso. Um dia eu fui abrir um baralho, fui fazer a leitura sistêmica do baralho cigano para uma moça. Ela estava criticando, recriticando, criticando, até achando que o baralho cigano era alguma coisa tipo terapia. Eu falei, não é, querida, eu não quero as suas histórias. Eu quero o fato. Mas ela criticava tanto a questão da corrupção. Eu falei, vem cá, você nunca comprou um CD pirata? Já. Eu falei assim, aí, você também é corrupta. Ela falou, hã? Eu falei, é. Você nunca tirou alguma coisa de alguém porque você achou bonitinho ou você achou que não ia fazer falta para o outro? Ah, mas aí, eu falei assim, mas aí que a sua corrupção é justificada, mas o do outro não. Gente, não tem corrupção justificada. Todos nós somos corruptos. Imagina, você de carro um dia, na madrugada, voltando para casa, é parada por um policial e você, putz, lembrei que não fiz o licenciamento anual do carro. E aí olha, o policial olha para você, minha filha, olha, você não fez a sua vistoria. Até não tem mais vistoria, né? Você não fez a sua vistoria, vou ter que apreender seu carro. 3 horas da manhã, você na Lapa, duvido. Lapa, para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro, é um lugar onde várias tribos se encontram, várias músicas de todos os estilos, é uma energia super pesada ali, todo mundo se encontra ali. É tipo Rua Augusta, baixa a Rua Augusta lá, né? Para quem é de São Paulo. Você vai fazer o quê? Vai a pé para casa? Vai de ônibus? Não tem mais ônibus 3 horas da manhã. Você vai virar pro seu guarda e vai, seu guarda, como é que eu posso resolver um negócio desse? Você vai me deixar sem carro aqui no meio da rua? Eu moro longe pra caramba, preciso ir pra casa. Corrupção. É corrupção, não tem jeito. Quando você vai para o seu crescimento pessoal, o que você faz? Eu vou exercitar as minhas virtudes. E uma das minhas virtudes é ficar atento a todos os meus compromissos. É exercitar a minha paciência, fazer vistoria no carro, arrumar minha carteira de motorista. Quando eu não faço isso, por algum motivo, eu estou honrando alguém da minha família que ficou na mão em algum lugar. Ou alguém foi corrupto lá atrás e aí eu estou me dando a oportunidade de ser corrupto como alguém da minha família foi. Porque nós estamos plasmados nessa imensidão que é Deus. Deus é tudo. Nós estamos plasmados nisso tudo. E nós é como se estivéssemos todos dentro de uma grande piscina. E a água é condutora de energia. Então não adianta dizer, eu não recebo nada de ninguém. Recebe sim o tempo inteiro. Dos que estão presentes, encarnados e dos que já partiram, dos que estão desencarnados. Segundo Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, nós herdamos impressão dos fatos, emoções pesadas até da nossa 8ª geração. E eu, como historiadora, parei para contar, quando eu cheguei na nossa 4ª geração, eu cheguei na escravidão. Então, quantas dores, quantos desesperos, quantos maus tratos, né? Quantas corrupções não aconteceram. E a gente não herdou? Herdamos. Então, o que fazer para usar o conflito como um crescimento pessoal? Exercitar as virtudes. Exercitar as virtudes. 4º, manutenção da boa consciência. O conflito ele acontece quando a gente quer manter a boa consciência. O que é manter a boa consciência? É fazer a mesma coisa que a minha família faz. Se a minha família é pré-histórica, ainda quebra pedra, é da idade da pedra lascada, ainda quebra pedra para poder cortar carne, cortar coco, cortar cipó, eu jamais vou querer chegar na era da tecnologia, de ter um celular. Eu jamais vou querer construir uma ferramenta. Eu vou querer continuar quebrando pedra. O pessoal lá vai pegar a pedra lascada, vai amarrar num toco qualquer, num pedaço de madeira qualquer, e vai bater e vai dizer, descobri isso. E puf, puf, puf.
E eu vou pegar e falar, não, vou fazer igual a minha família, eu vou pegar, jogar a pedra no chão, vou queimar, porque a minha família está certa. E aí o que eu faço? Eu crio o conflito com o outro. Ele vai crescendo, porque ele vai descobrindo coisa atrás de coisa, mas eu que não quero sair da saia da minha mãe ou da calça, da beirada da calça do meu pai, eu nunca vou crescendo como ele, vou criticando ele, vou julgando ele, vou dizendo que ele está totalmente errado. Não pode fazer assim, porque a nossa família fez assim. Então o conflito, ele é a manutenção da tradição. Quinto, o conflito, ele serve para esconder culpa ou vergonha. Imagina, eu estou aqui na altura dos meus 54 anos e aparece alguém do meu passado e vai contar uma história da qual eu morria de vergonha quando eu era adolescente e vai espalhar para todo mundo. O que eu vou fazer? Eu vou criar um conflito com esse sujeito para exterminar este sujeito da face da Terra, se eu puder. O Bert Hellinger, na Constelação Familiar, no livro dele Conflito e Paz, ele tem um pedaço que ele diz: o conflito, ele serve para você também exterminar o outro. E eu quero exterminar o sujeito de qualquer jeito. Por quê? Porque eu tenho alguma culpa ou eu tenho alguma vergonha ligada a essa situação que ele vai trazer. Então, onde começa o conflito? Começa aqui dentro. Eu fiz até uma postagem há pouco tempo. O conflito se inicia no mesmo lugar onde nasce a paz, internamente. O medo da rejeição, que é a nossa sexta causa, ele também gera um conflito. É a sexta causa do conflito, o medo da rejeição. Por quê? Porque quando você sente que você é rejeitado quando criança, o que você faz quando você vai para a escola? Você vai se apegar a qualquer amiguinho. É muito fácil você até sentar do lado dele quando ele estiver chorando, quando ele estiver mal. Por quê? Porque aí você vai dizer para ele, olha, eu estou aqui do seu lado para o que der e vier. Assim, quando ele estiver bem, ele jamais vai te rejeitar. Você acredita nisso. Então, a rejeição é a sexta causa para o conflito. Quando eu me sinto rejeitado, quando criança, eu vou criar uma estratégia que é me manter presente, porque o rejeitado é aquele que acredita que não pertence ao seu clã. Ele acredita que não, então ele quer pertencer a todo custo, a qualquer custo, então ele faz tudo para se manter vivo, presente aos olhos daquelas pessoas. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Fulano, eu me jogo embaixo do carro, eu pulo do muro para me machucar todo e vocês me levarem para o médico. Eu me dou mal na escola para vocês me baterem, mas para vocês me verem. Eu quero estar presente, eu não posso ser rejeitado. A criança chega a esse ponto quando ela se acha rejeitada. Então, o nosso sexto movimento de conflito é o medo da rejeição. Então, para isso tudo, é para dizer, o conflito nasce no mesmo lugar que a paz. Nasce internamente. E ele nasce da falta de amor. E ele vira confronto pela falta de amor. E muito fácil enxergar isso quando eu faço uma leitura sistêmica do baralho cigano, quando eu faço uma constelação familiar. São coisas muito profundas, que a criança nasce com medo, por exemplo, de perder os pais. Ela tem tanto medo que todo mundo ela começa a se agarrar para não perder. Percebe isso? Por quê? Por causa do medo de perder. É um outro medo também. Então são inúmeros medos que geram conflitos internos. Então o conflito começa aqui dentro. Quando a gente começar a perceber que um conflito, uma situação surgiu, eu não gostei da situação. Então, antes de eu criticar a situação, criticar a pessoa, eu parar, olhar para mim e falar assim, que emoção que eu estou vivendo aqui agora. Para que eu não estou querendo olhar? Para o que eu não estou querendo olhar? Quando eu paro e olho para essa emoção, aí eu vou ver, está em mim. Está em mim, está em mim. É medo, é carência, é vergonha, é culpa, tá aqui. Quando eu curo aqui, o outro, ó, puf,
some, como purpurina, some da sua vida. Ele simplesmente desaparece. Ou ele até esquece o que ele ia falar. Por quê? Porque você percebeu e você já de alguma forma já se auto-alinhou. Vou falar auto-curou, porque hoje tem até uma lei dizendo que você não pode curar ninguém, né? Mas você se auto-alinhou com o universo. Entendeu? E aí, gostaram dessa live? Se sim, clica aqui no coraçãozinho. Agora a gente vai para o nosso exercício, para a liberação dos conflitos. Eu quero dizer para vocês, antes de fechar, que a gente vai fazer essas lives toda terça e quinta, às 20 horas. Nós vamos agora aprofundar esse olhar do conflito para micro histórias, para que a gente possa se identificar e ir se autocurando. E cada encontro desse nós vamos fazer um exercício. Não sei se no final, não sei se no meio, não sei se no início, para depois a gente carregar. Obrigada, Áurea. Carregando. Mas a gente vai fazer vários exercícios, ok? E o de hoje vamos inspirar profundamente e trazer para nossa mente uma pessoa com a qual a gente está em conflito. E eu vou dizer para vocês, que bom, Camila. Eu vou dizer a frase, tá? Eu vou dizer a frase para vocês e vou deixar vocês aí com vocês e eu vou fechar a live e vocês vão sentir essa frase no coração. Eu que sou imensamente grata e muito feliz de poder estar aqui. Agora eu peço que vocês fechem os olhos. Eu não sei se o Instagram vai fechar nossa live ou não, mas que vocês fechem os olhos. Traga para frente de vocês a energia da pessoa com a qual vocês estão em conflito agora, neste exato momento. Com quem vocês estão divergindo? Que ideia vocês estão criticando um do outro? O que ele está fazendo que você não quer que ele faça? Ou o que o outro não está fazendo que você gostaria que ele fizesse? Feche os olhos. Olha para ele, olha nos olhos dele, olha nos olhos dessa pessoa e diga: eu reconheço isso em mim. E eu te reconheço e te respeito como um ser de igual valor e importância como eu. Eu vou repetir a frase. Eu te reconheço e te respeito como um ser de igual valor e importância como eu. Inspirem profundamente e fiquem com vocês o tempo que vocês acharem que é interessante. Fiquem aí.